Observe como tudo fica muito mais compreensível quando a gente começa a aplicar o filtro da psicologia para ler certos acontecimentos que a gente identifica como sendo de caráter religioso, sem entender que o religioso se expressa, né, através da psique e que de outro modo não pode ser, considerando-se que quem tem acesso ao mundo espiritual é o meu eu, mesmo que esse mundo espiritual exista a priori, ele só pode acontecer e existir para mim à medida em que eu consigo percebê-lo de forma consciente. E o que São Paulo diz? Olha o complexo de São Paulo. Notemos o que é um complexo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Olha o que faz um complexo. Eu poderia submeter São Paulo a uma análise, dizendo assim: São Paulo, você tem um eu, né? E este eu quer fazer o bem. E você está me dizendo que você não consegue fazer o bem. Que você, querendo fazer o bem, você acaba fazendo o mal. Então tem alguém que manda no teu eu. Vocês estão entendendo isso? Como é interessante? Tem alguém dentro de mim que faz eu fazer o que eu não quero fazer. Esse alguém tem o quê? Autonomia. Eu não mando neste alguém ou neste algo que existe dentro de mim. Então eu poderia dizer para São Paulo: São Paulo, você está dissociado, né? Uma palavra que Jung usa muito. Você está dissociado. E de fato está. Considerando-se que, vamos lá para o complexo, que o complexo é uma formação traumática constituída de afetos que não puderam ser integrados à consciência, ele sateliza o meu eu, enviando toda a sorte de emoções negativas todas as vezes que um objeto externo se aproxima de mim e que guarde características semelhantes com o objeto reprimido, chamado por Jung complexo. Vocês estão entendendo como o complexo tem olho, tem ouvido, tem autonomia, e ele reconhece tudo aquilo que for semelhante a ele? Como o mundo externo é uma sincronicidade do mundo interno, como daquilo que eu fugia, do que eu fugia? Eu fugia do complexo. Em algum momento ele vai cercando a minha vida de modo tal que uma situação aparentemente acidental, imprevisível e inusitada acontece para que este complexo reprimido e escondido dentro de mim seja evocado, trazido até a minha consciência, eu colocado frente a frente com esse complexo, de maneira que eu tenha a oportunidade de elaborar a energia que ficou completamente desperdiçada dentro dessa estrutura de dor. Mas nunca se esqueçam disso, é dor. Foi reprimido porque é dor, porque dói. Então, quando a vida autoconsciente acha que eu estou pronto para enfrentar os meus esconderijos mais secretos, os meus complexos mais distantes da minha consciência, ela produz uma situação de sincronicidade externa e faz com que eu diga coisas que a gente ouve de forma muito habitual no consultório, que é alguém dizer assim: eu não acredito que eu estou vivendo isso de novo. Isso é, de novo, né? E você tem ideia do porquê você está vivendo isso de novo? Você está vivendo isso de novo porque quando você viveu lá atrás,
não pôde ou não foi capaz de extrair todo o conhecimento desperdiçado no interior de um complexo que agora, de forma gentil, generosa, amorosa, não, está doendo, eu sei, mas mesmo assim é gentil, amorosa, né? Voltou para dizer, olha, eu estou aqui, dá para você me conhecer um pouquinho? Dá para você me tornar consciente um pouquinho? Porque a minha vocação não é ser inconsciente. A minha vocação é ser consciente. Porque a vocação do ser humano é o Bewusstsein, tornar-se consciente. Essa que é a vocação. A nossa vocação. Não se preocupem muitos, porque os complexos nos pegarão sempre e invariavelmente. A gente não precisa ser preocupado por causa disso. A preocupação é um plus desnecessário, porque como os nossos complexos são autoconscientes, eles saberão o momento correto de se aproximar de nós, convidando-nos a tornar-se consciente deles, e ao fazermos isso, experimentamos um prazer extraordinário de conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, sobre as nossas relações com o mundo, né? E criamos a oportunidade de mais livres, né? Mais livres, né? Por que mais livres? Porque os complexos usurpam para ele, né, uma quantidade de energia que fica não utilizável e não disponível, né, para o ego. Essa energia, ela aparece sob forma de sintoma. Então é alguma coisa desagradável, alguma coisa que você quer botar para debaixo do tapete, mandar embora. E não é uma energia disponível para uso criativo. Voltando a Jung, né? Quando ele começa a observar Ellen Preiswerk, ele percebe que aquelas entidades são complexos, inconscientes. Mas ele não consegue mensurar muito o quanto de Ellen estão naqueles complexos. Olha que coisa interessante. Ou seja, o quanto aqueles complexos expressam o mundo reprimido de Ellen, o Ellen, o quanto esses complexos são complexos pessoal, o quanto esses complexos são coletivos. De novo, nós caímos naquela fronteira e nós estamos começando a aprender a refletir dessa forma, em que nós não sabemos com muita clareza o que é pessoal, o que é coletivo, e a sensação que nós temos é que há uma mistura importante entre o pessoal e o coletivo. Num dos meus vídeos eu falo que o trauma pessoal, né, parece predispor a psique coletiva a eclodir no campo da consciência. Porque o trauma é uma fissura, né? O trauma é uma fissura na psique. Considerando-se que todos nós somos seres traumatizados e que ninguém nasce em nirvana e permanece em nirvana, né? Considerando-se então que todos nós somos seres traumatizados, então nós temos que dizer que nós somos seres marcados por fissuras, poros psíquicos, né, por onde os arquétipos do inconsciente coletivo se infiltram. Então, esses meus traumas aqui, ó, são traumas da minha história pessoal, mas eles são lesões psíquicas, eles são porosos. Isso faz com que a natureza desse trauma possa invocar, de uma forma mais direta, né, o arquétipo correspondente. Não entenderam isso, mas eu vou explicar. Digamos que alguém tenha, por exemplo, uma série de traumas relacionados ao pai ou relacionados à mãe. Isso torna a pessoa porosa, potencialmente, é óbvio, né, ao arquétipo do pai ou o arquétipo da mãe.
Mas como é que nós vamos saber disso? Bom, nós vamos saber disso através do relacionamento do indivíduo com o mundo. Quantas vezes eu não vi na sessão de análise alguém dizer assim: eu me achava tão diferente do meu pai, ou achava tão diferente da minha mãe, e hoje eu olho, eu me acho tão parecido com meu pai, eu me acho tão parecido com a minha mãe. Isso mostra que o complexo paterno rejeitado em função do trauma se imiscuiu de forma inconsciente no indivíduo e fez ele agir de uma maneira que ele desconhecia o próprio agir, acreditava-se fazendo uma oposição a essa estrutura por causa da dor traumática da experiência pessoal, para lá na frente enxergar que todo o tempo esteve dominado ou dominada pelo arquétipo do pai ou do arquétipo da mãe, para ficar nesse exemplo específico, ou pelo complexo paterno ou pelo complexo materno. Como é que nós vamos repetindo os traumas da nossa vida através dos complexos, que são os reservatórios dos nossos traumas, e como toda a vida psíquica é traumatizada de alguma forma, o próprio nascimento é sentido por nós, psicanalistas, como um trauma, e esse é o motivo pelo qual o Otto Rank escreveu um livro chamado Trauma do Nascimento. Nós nascemos porosos, portanto, e o trauma nos faz porosos. E por esses poros atravessam os nossos arquétipos mais profundos, que criam um nível de sincronicidade com a experiência traumática e que se repete na nossa relação com o mundo. Então eu posso casar com uma mãe. Não, eu não casei com uma mãe, eu casei, pelo contrário, minha mulher é totalmente diferente da minha mãe. A ingenuidade da pessoa, né, em achar que ao casar com alguém totalmente diferente, né, do objeto traumático, né, que vive dentro daquela pessoa, né, a fez se distanciar do objeto trauma, né? Se porque você casou com uma pessoa que é totalmente diferente do seu pai ou da sua mãe, então você resolveu seu pai e sua mãe, é isso? Então é como se nós não pudéssemos escapar da nossa história, e nós não podemos mesmo, só se ficarmos loucos, né? Se ficarmos psicóticos, conseguimos destruir a percepção de que repetimos a nossa história sempre, invariavelmente, até conseguir se diferenciar dela pelo único instrumento psíquico possível de promover a diferenciação verdadeira e sincera, que é a consciência. Hoje eu produzi um vídeo, vou publicar daqui a pouco, chamado O Sacramento do Eu, onde eu falo sobre a importância do nosso eu. Qualquer outra forma é um comportamento reativo, como a gente chama, né? É reativo a quê? Ao trauma. Reativo a quê? Ao complexo. E Jung teve essa sacação extraordinária de ter percebido que nós evoluímos, que nós nos paralisamos ou que nós involuímos em função dos complexos. E Freud teve a genialidade de perceber que essa estrutura, ela é pessoal, mas ela é arquetípica. De modo que todos nós somos obrigados a lidar com um complexo com o qual nós já nascemos. Ele é genético de alguma forma, que é o complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo é um arquétipo, porque ele não resulta de um trauma da minha relação com meu pai e com minha mãe. Eu já nasço apaixonado pela minha mãe. A menina já nasce apaixonada pelo pai. É como se fosse uma predeterminação psíquica. É como se fosse um psíquico genético, tal como a cor dos meus olhos é essa, e está inscrita no meu código genético. Eu não posso ter olho azul porque no meu código genético diz que eu vou ter olhos castanhos. Então nós teríamos também um código genético psíquico, muito provavelmente,
Esse código genético psíquico, ele pode ser flexível? Muito provavelmente. Assim como o código genético biológico também pode ser modificado? Muito provavelmente também. O complexo de Édipo, portanto, é uma configuração arquetípica, e aí eu estou misturando Freud com Jung, tranquilo, né? É uma configuração arquetípica que aponta sempre e invariavelmente para uma determinada direção. Qual é a direção que o complexo de Édipo aponta? É para essa dramaturgia em que o bebê menino sente-se encantado, né, pela mãe, experimenta o pai como um rival a ser afastado, né? E o complexo de Electra, que Freud acabou abandonando e passou a usar o complexo de Édipo nos dois casos, né? Da menina, da dramaturgia da menina que, ao se apaixonar pelo pai, o primeiro objeto masculino de amor da vida dela, experimenta a mãe como rival, e é desse embate que surge a diferenciação. E que nós sabemos que, se não houver a elaboração ótima do complexo de Édipo, muitos transtornos psiquiátricos lidos à luz da psicanálise mostram claramente que o indivíduo não foi capaz de superar a formação edípica inicial, de maneira que secretamente a menina continua amando o pai e secretamente o menino continua amando a mãe. E eis aí o motivo, então, da infelicidade, da impossibilidade de amar alguém verdadeiramente, porque tal sentimento poderia ser experimentado com uma traição ao primeiro objeto de amor inconsciente guardado no profundo da psique daquela pessoa, né? Olha como nós somos vulneráveis aos nossos arquétipos. Olha o trabalho que isso dá, né, para tornar consciente. Mas como é que nós vamos saber que isso está acontecendo? Pela infelicidade, né, da pessoa. A infelicidade é um ótimo farol para nos dizer que alguma coisa em nós está preso ou presa a um passado. O sintoma, portanto, né, a pessoa repete sempre o mesmo padrão de relacionamento, né, e se queixa sempre do mesmo padrão, e se queixa que sempre encontra a mesma coisa, né? Então temos aí uma questão. E outras tantas vezes é capaz de registrar que um relacionamento que lhe parecia bom, né, este relacionamento, então, a pessoa não conseguiu se sentir atraído o suficiente para aceitar a felicidade, né? Tem medo de ser feliz, né? Isso, o popular a gente não fala assim. Por que diabos alguém teria medo de ser feliz se todos nós queremos a felicidade, meu Deus? Nós temos medo de ser feliz, né, porque estamos aprisionados nos nossos complexos, nas nossas dores. E elas não nos deixarão em paz até que nós as resolvamos. Está percebendo como a vida é bonita? E como a vida é sábia? E como a vida nos quer bem, nos quer bem. Exatamente isso que a vida quer, ela nos quer bem. É por isso que ela não desiste da gente. E faz a gente ficar repetindo, né? Você chega à exaustão, não aguenta mais aquilo, né? Aí procura um analista, né? Um complexo pode destruir uma vida? Obviamente pode. Um complexo pode destruir uma estrutura familiar inteira? Pode. Um complexo pode ser transmitido de geração a geração, de modo que cada um de nós, às vezes, está lidando com um complexo de cunho pessoal, mas é de cunho pessoal genealógico. Quem gosta de estudar, por exemplo, genograma, quem estuda essas constelações familiares, né, em especial na astrologia, se consegue ver também com muita clareza, né, que às vezes você está sob a dominação de um complexo que não é exatamente um trauma que você passou, mas é um trauma familiar que recaiu e que caiu sobre o seu colo, e que você terá que resolver o pato que não é seu. Esse pato não é seu, mas se torna seu porque você faz parte daquele inconsciente familiar. E o inconsciente familiar não diferencia essa geração e aquela geração, né? É um inconsciente, né? Para ele não tem a menor noção de tempo e espaço, né? Ele simplesmente existe e está presente, né? Sem precisar
criar essas referências que são tipicamente do ego, né? Tempo e espaço, né? Então, um complexo, aí eu acho que é interessante a gente trazer algumas questões aqui que eu anotei. Eu chamo de complexos de tonalidade afetiva. Vocês viram o Método Perigoso e viram lá já no início do filme, né? Iam fazendo a experiência de associação de palavras lá com Emma e Jung. O Alisson tem uma pergunta para fazer, ele está me pedindo. Ok, Alisson, estou ouvindo. Tem que liberar o microfone dele. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, uma pessoa que está numa relação afetiva e ela tem aquela experiência de ciúme retrógrado, ou seja, ela tem um ciúme de todos os ex do cônjuge dela, ela poderia estar fixada nessa dinâmica complexada que você está falando? Alisson, eu não tenho nenhuma dúvida que alguém assim está absolutamente naquelas condições que eu acabei de descrever, de paralisação, de estagnação do desenvolvimento, são paradas do desenvolvimento, né? Essa expressão eu gosto, porque é uma expressão muito popular entre os kleinianos. Eles falam da parada do desenvolvimento e do entranhamento do indivíduo no interior, né, de um núcleo, né, que eles não chamam complexos, né, mas chamam de estruturas narcísicas de qualquer modo, né. Eu não tenho dúvida de que alguém que experimenta um ciúme, como você falou, retrógrado, ou seja, o ciúme de relações que a pessoa teve antes de conhecer a pessoa com quem a pessoa está, né? Isso é de uma irracionalidade gritante, né? Assim, quer dizer, então eu deveria adivinhar que um dia eu ia conhecer você e aí deveria evitar todos os relacionamentos, porque eu também deveria adivinhar que você se sentiria ciúmes dos meus relacionamentos justo no momento em que eu ainda não conhecia você. Eu sou culpado de não conhecer você desde sempre, é isso? É isso. Exatamente isso. E aí tem 2 pontos. Primeiro, aqui não se trata de uma análise, mas eu vou trazer questões analíticas importantes que seria a questão que eu trabalharia. Primeiro, eu perguntaria à pessoa, por exemplo, que vive um relacionamento desse, né, o que é de tão interessante nesse relacionamento que faz com que a pessoa queira um relacionamento desse, porque o objeto do ciúme, né, ele está em relação com o objeto que tem ciúme, né? E aí pode ser que o objeto que se manifesta ciumento seja a representação do ciúme do indivíduo que acha que não tem ciúme. Então, essa é uma questão de grande importância para aquele que se coloca como objeto de ciúme do outro e reclama do ciúme do outro, e nós observamos a evolução desse relacionamento e percebemos a parada do desenvolvimento também do indivíduo que é objeto dos ciúmes, e aí começamos a hipotetizar que há uma gratificação primária, né, nesse relacionamento crítico onde o indivíduo se sente vítima, né, de ataques que não poderiam evitar devido ao caráter anterior dos relacionamentos que teve. E no que concerne ao ciumento, essa estrutura, esse complexo chamado ciúme, ele deve remontar, né, a alguma experiência traumática, talvez de uma resolução ruim do complexo de Édipo, e talvez outros complexos associados a esses complexos. Olha a sofisticação da estrutura psíquica, que é importante. Isso que eu acabei de dizer se chama em psiquiatria de comorbidade, né? Então existem co-complexos, por assim dizer, associados a um complexo central. Freud desvenda esses complexos fácil, num texto dele chamado Sobre a Homossexualidade, o Ciúme e a Paranoia. É alguma coisa assim. Texto fantástico dele. Em que ele diria assim:
Na verdade, esse indivíduo que se sente perseguido em relação ao objeto que lhe provoca ciúme, experimenta todo esse ciúme porque projeta a sua própria infidelidade naquela pessoa a quem acusa de ter sido infiel. Essa é uma maneira ótima de um complexo se resolver. Né? Quer dizer, a minha infidelidade eu projeto na outra pessoa. Né? E a minha infidelidade pode ser tão intensa que eu começo a sentir ciúmes mesmo, né, da vida que a pessoa teve antes de me conhecer. Como não se trata de um ciúme objetivo e real, mas de um ciúme ilusório e complexado, no sentido do complexo, né, não há necessidade nenhuma de obedecer à lei da racionalidade, nem do tempo e espaço. Né? Eu tenho ciúme porque você namorou fulano de tal, mas eu não te conhecia. Não importa, eu tenho ciúme assim mesmo. Né? Então, vou usar uma palavra da teologia, a exegese, né, a interpretação minuciosa, né, dessa estrutura poderia fazer que nós descobríssemos muitas coisas sobre o ciumento e o objeto que experimenta o ciúme. Cris quer fazer uma pergunta também. Ô José, sim. Seguinte, minha dúvida é o seguinte, você estava falando sobre o complexo materno, né? Aí deu um exemplo, inclusive, né? Eu fiquei pensando assim, o sujeito, um homem que escolhe uma mulher muito diferente da sua mãe, ele, pode estar sujeito ainda ao complexo. Ou se ele escolhe uma mulher muito parecida com a mãe, também está dominado pelo complexo. A questão é, como é que a gente vai perceber, então, numa relação, né, no caso do heterossexual, do homem com a mulher, que ele não está dominado pelo complexo? Se ele vai numa ponta, ele está dominado. Se ele vai na outra, ele também está dominado. Qual é a maneira de perceber que você está lidando bem com a questão? Boa. Dito de outra forma, perguntaríamos, pode o ser humano escapar dos seus complexos? A resposta, não. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, exato, né? Mas vamos tentar então entender qual é a importância dessa reflexão que nós estamos fazendo e vamos privilegiar, porque esse foi o aspecto que Jung se debruçou, né? Mas sem esquecer desse outro, que é o que você trouxe, e sobre o que Jung se debruçou, sobre a psicopatologia do complexo. Então, se eu caso com uma mulher parecida com uma mãe, né, e eu lido com ela como se fosse a mamãe, né, então eu realmente estou dominado por um complexo materno que faz com que eu olhe para ela, né, como uma mãe. Alguns casais, quando têm filho, surge do relacionamento dele com a mulher e dela com ele, né, expressões que são uma barbaridade, né? Que um fica chamando de mãe e o outro fica chamando de pai, né? E quando vocês vão transar, como é que é? Me fala aí, oi mamãe gostosa, oi papai tesudo, é isso? Mas dá para se excitar com isso, com mamãe e papai? Isso não é incesto? Pois, né? Essas imagens parecem, dentro do complexo de Édipo, desesperou Édipo, a ponto dele furar os próprios olhos, porque não foi capaz de perceber o que estava fazendo. Então aqueles olhos físicos não ajudaram Édipo a perceber a transgressão que ele havia cometido, né? Então o incesto é uma coisa terrível, né? Então como é que está rolando essa história aí, né? Nós somos esquizoides. Então legal, então funciona, né? Somos esquizoides, funciona, porque eu chamo papai e mamãe, depois eu esqueço, e aí é uma outra pessoa se relacionando com outra pessoa, né? Mas para nós o dissociado, né, é quase que sinônimo de não individuação, de não desenvolvimento, né? Então nós entendemos que aí tem uma configuração psicopatológica do complexo. Mas aí se é o caso com uma mulher que é oposta à mamãe, mamãe de novo está presente pela oposição, e aí eu vivo uma relação amargurado, oprimido pelo relacionamento, porque mamãe era tirana, e eu casei com uma tirana também,
que agora ela me tortura, me critica, não tem uma palavra boa, reclama de tudo, né? Para me chegar perto dele eu tenho que estar cheio de dedos para ver se pode, se não pode, né? Bom, então eu também estou sob a dominação do complexo. Mas e se eu tornar consciente o meu relacionamento de amor e ódio pelo meu objeto inicial de amor, que é a mamãe, né? E resolver isso, né? Poderia eu me casar com uma mulher cujo relacionamento objetivo é criativo, mas que vejo nela traços positivos e negativos do meu relacionamento com a minha mãe? Isso poderia acontecer. Isso é o que acontece, na verdade, numa relação criativa. A integração e a tomada de consciência do complexo faz com que eu descubra efetivamente as qualidades objetivas da minha mãe e valorize tais qualidades e queira até encontrar em alguém que tenha tais qualidades semelhantes àquela, né? Então eu tenho, o complexo funciona de maneira positiva, né? Me oferecendo um tipo de energia que pode ser usada para um novo relacionamento, para aquele relacionamento com o qual eu estou vivendo. Eu posso dizer para a mulher assim, pô, você me lembra muito mamãe, ó, a mamãe adorava fazer essa comida aqui, é uma delícia isso que você acabou de fazer.